Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai conseguir ganhar dinheiro nos Estados Unidos sem precisar sair do Brasil. E eu não tô aqui para ensinar aplicativo fraudulento que você vai perder o seu tempo, as suas horas para ganhar um centavo de dólar em um mês e ficar se matando com isso. Eu não tô aqui para te ensinar isso. Eu vou te ensinar uma forma séria de você conseguir ganhar dinheiro realmente, de você conseguir empreender. Se você é uma pessoa que tem habilidades, né? Uma pessoa, por exemplo, que fez uma faculdade, uma pessoa que, por exemplo, sabe falar inglês fluente e não consegue ter emprego no Brasil, ou não consegue ter um trabalho que você seja remunerado de maneira digna, então esse vídeo aqui ele é perfeito para você, porque eu não tô aqui para ensinar vagabundagem, não tô aqui para ensinar preguiça para as pessoas, trabalho fácil, dinheiro fácil, coisas de aplicativo que vocês sabem que não funciona. Eu tô aqui para falar de algo realmente sério, que realmente pode fazer a diferença e é algo que eu faço. E é isso que eu acho mais importante, né? Tô falando algo que eu utilizo aqui na minha empresa, que dá muito certo e você pode se adaptar também para o que funciona para você. Então preste muita atenção que esse é um tipo de conteúdo que você não vê com muita facilidade na internet. Você não vê pessoas falando sobre isso porque a grande maioria, elas buscam falar sobre sites, que sites até ajudam, tá? Mas eu não estou aqui para ensinar dinheiro fácil, dinheiro com aplicativo ou qualquer outro método fraudulento que você, na verdade, só vai fazer perder o seu tempo. Eu vou te ensinar como você vai conseguir ter esse trabalho, esses empregos nos Estados Unidos enquanto você mora no Brasil através do empreendedorismo, que é o que pode salvar realmente a sua vida. Então, vamos nessa que isso aqui é algo que vai valer muito a pena. E aí, a primeira coisa que a gente tem que chegar nessa reflexão é: para quem serve esse vídeo? E é muito importante eu estar falando sobre isso agora, para justamente você não perder o seu tempo, não olhar um conteúdo que não seja para você, não perder o seu tempo vendo algo que você não se identifica, que não faz sentido. Eu vou estar te ensinando simplesmente algo aqui que serve para pessoas que trabalham com marketing digital, pessoas que têm o inglês fluente, pessoas que trabalham com vendas ou então pessoas da área de administração, né? Você que trabalha com atendimento, você que trabalha como atendente, gerente, trabalha nessa área mais administrativa, você consegue realmente ter um trabalho onde você consiga ganhar em dólar, né? Sem precisar sair do Brasil. Então preste muita atenção, tá? Veja se você se identifica, veja se você faz parte de algum desses grupos. Eu mesmo faço parte desse aqui, ó. Trabalho com marketing digital. Tenho uma agência de marketing, então para mim é algo que funciona. Agora eu consegui também trazer alguns outros exemplos que pode funcionar para vocês, tá? Então preste muita atenção para ver se é algo que faz sentido. E preste atenção sobre uma coisa muito importante. Você pode estar lendo isso aqui e achar estranho. Pessoas que têm o inglês fluente, Igor, então quer dizer que eu consigo sem precisar falar inglês? Você consegue, mas a dificuldade é muito maior. Se você tem realmente o inglês fluente, consegue trabalhar, consegue viver melhor, você vai estar num formato muito mais ideal, tá? Mas se você não tiver, você consegue, porém com muita dificuldade. Então por isso que eu coloquei isso, justamente para ter uma separação melhor. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem inglês fluente, ela consegue entrar em várias outras áreas nesse mercado e conseguir aí ter uma oportunidade de você estar realmente trabalhando. E aí, como funciona esse processo, né, que eu vou estar ensinando aqui para vocês? É algo, de certa forma, relativamente simples, mas que dá trabalho. E é aquele tipo de estratégia que as pessoas, geralmente, elas tentam por 1 ou 2 dias, não conseguem ir para lugar nenhum e simplesmente desiste. E é muito interessante isso, pessoal, porque se vocês estão vendo esse vídeo, muitas pessoas aqui podem ter interesse, mas poucas pessoas estão dispostas a fazer o que é realmente necessário. Então, basicamente, eu vou ensinar para vocês como encontrar empresários brasileiros que estejam precisando contratar pessoas do Brasil para fazer certos trabalhos, né? Então, como é que a gente vai encontrar esses empresários, né? Primeira coisa que você precisa entender, isso é uma aula básica, né, de geografia, é o mapa dos Estados Unidos. Igor, por que você está falando sobre isso? Calma, vai fazer sentido, preste muita atenção. Nesse mapa dos Estados Unidos, o que é que eu preciso que você entenda é que a sua área de prospecção de clientes, ele tem que ser focada, pelo menos aqui para essa parte do Nordeste e um pouco aqui, né, do Sul, Sudeste, né? Mais ou menos esses estados aqui. Você pode até pegar um pouco nessa área aqui, mas se você for muito para a esquerda, como por exemplo Califórnia, você vai ficar em uma situação extremamente delicada, tá certo? Por quê? Porque você vai ter a dificuldade do fuso horário. Aqui você pega um fuso horário médio de mais ou menos 4 horas. Então tenha muito cuidado, porque ao depender da sua situação, mesmo se uma oportunidade for muito boa, você não vai conseguir se adaptar e você vai ter extrema dificuldade. Agora, se você focar nessa parte aqui da direita do Oceano Atlântico, você e o Golfo do México, nessas áreas aqui,
você consegue sim ter um pouco mais de resultado em relação a isso, tá? Você não vai sofrer, não vai sangrar tanto com o fuso horário. Então busque empresas que sejam voltadas para essas regiões aqui. E basicamente o que é que eu vou ensinar para vocês é você fazer uma lista de nichos de empresas que estão nos Estados Unidos. Como você vai fazer esse nicho, né, de empresas brasileiras que estão empreendendo nos Estados Unidos? Você primeiro vai no ChatGPT. Eu já fiz isso, mas vou mostrar aqui para vocês ao vivo, para vocês poderem fazer também e entenderem melhor como funciona. Tendo colocado no ChatGPT no Google e aparecido aqui, você vai fazer o pedido para o ChatGPT trazer uma lista de nichos de empresas de brasileiros que estão nos Estados Unidos. E aqui, dentro desse resultado, você vai buscar entender esses nichos e você vai buscar identificar qual você se conecta. Por quê? É muito importante você, quando tiver uma abordagem e entrar em contato com essas empresas, você ter uma postura extremamente profissional. Construção e reforma está no top 1. Limpeza e manutenção, beleza. Top 2. Serviço de logística. E aqui tem várias outras empresas desse ramo. É claro que algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis e por aí vai. Por isso que eu falo que é algo que realmente dá trabalho. Porém, você precisa fazer esse estudo. Você precisa colocar um pouco de energia para quando você colocar a mão na massa, você vai conseguir ter uma chance maior de ter resultado. Então, busque entender um pouco sobre o mercado, sobre os nichos que você se identifica para você poder trabalhar e por aí vai. Então, vamos aqui pegar um nicho bem comum, né? Aqui em relação ao brasileiro, que é questão de beleza e bem-estar. Faz sentido aqui. Então, o que você vai fazer? Depois da gente ter definido o nicho, né, que é beleza e bem-estar, você vai pedir para o chat trazer uma lista de empresas brasileiras e você pode selecionar um dos estados que está naquele mapa que eu te mostrei. Por exemplo, você pode colocar Flórida, que é muito comum, você pode colocar Nova York, você pode colocar Massachusetts. Eu não vou falar sobre esses óbvios, né, que já são muito comuns. Quer dizer, vamos falar sobre New Jersey, que é um lugar que as pessoas não falam tanto. Estou justamente trazendo um exemplo de um outro estado para vocês entenderem que vocês podem ter bastante liberdade e flexibilidade. Trazer uma lista de empresas brasileiras que estão em New Jersey e você coloca o seu nicho, né? Dentro do nicho de bem-estar, como salão de beleza e barbearia. Tendo feito esse pedido aqui no ChatGPT, ele vai te mostrar algumas empresas para você conseguir montar a sua lista. Mas isso não é o suficiente para você poder já fazer e finalizar o seu trabalho. Porém, é a forma de você conseguir se especializar e conseguir entender as empresas que estão presentes. Ó. E você clica nessa empresa aqui, Brazilian Beauty Spa e Salon. Você clica aqui no link que o ChatGPT disponibiliza e você vai buscar saber um pouco mais sobre essa empresa. Eles têm um website, legal. Clica aqui. Opa! Ou o website deles não funciona porque eu estou no Brasil, ou então o website deles está fora do ar. Aí você tenta acessar o site em um VPN para ver se ainda está com erro, ou então você já busca outras informações. Tem mais opções, localização e número de telefone. Aí você anota o número de telefone e você tenta entrar em contato com essa empresa e você se apresenta. E é por isso que eu falei com vocês logo no começo, para vocês verem sobre as suas áreas de atuação, que toda empresa ela precisa de uma pessoa que trabalha com marketing digital, por exemplo, uma pessoa para ser designer, web designer. Se você trabalha com edição de site, você já pode utilizar essa necessidade que eles têm de ter um website e promover o seu serviço. E supondo que você vendeu apenas por $400. Nossa, R$2.400 ter apenas um website é muito mais vantajoso do que você ainda vender no Brasil. Mas qual é a dificuldade, pessoal? Qual é o desafio que vocês vão ter? Que não é na primeira abordagem que vocês vão ter isso. E eu preciso ser muito sincero. Eu não vou falar para vocês que, pode mandar aqui 10 mensagens que 5 pessoas vão fechar com você e aí você vai ganhar. Não, não vai ser assim e tenha muito cuidado, porque a realidade é totalmente diferente. É quantidade. Mandar 20, 50, aí você consegue 1 ou 2 contatos e aí você consegue realmente crescer e avançar em relação a isso. Mas falar que essa fuleiragem de mandar apenas uma, outra mensagem, não sei o que, vai dar certo, é totalmente mentira. Então você se identifica
com algumas dessas áreas aqui. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma certa fluência em inglês, você pode entrar em contato com essas empresas aqui, ligar para elas e oferecer um serviço de atendimento ao cliente, de responder e-mail, de fazer agendamento, e você se adapta ao fuso horário dessas pessoas. Você vai ter uma diferença de mais ou menos 1 a 2 horas ao depender do horário de verão. Então aqui é uma forma que você vai conseguir ter uma abordagem muito mais profissional. E é aqui que você consegue realmente ter uma forma mais digna de você trabalhar. E isso dá muito mais resultado que site e dá muito mais resultado que aplicativo de renda extra. Então, preste muita atenção nisso. Você vê que tem uma certa fotografia e tudo mais. E aí, depois disso, você vai procurando outras empresas, tá vendo? Tem esse Top Hair Salon. Clica aqui, vamos ver como é que ele tá. Se a gente consegue ter mais informações. No caso, o ChatGPT, ele simplesmente trouxe 3 opções pra gente, tá vendo só? Mas isso aí não tem problema, porque você pode, por exemplo, acessar o Google e colocar aqui, ó, salão de beleza brasileiro em New Jersey. E aqui você vai achar muito mais opções. Olha só, Made in Brasil, Salão Brasil, New Mason Brasil, Hair Brasil. Agora, eu colocaria o Brasil com Z. Aqui eles colocaram, tá vendo? O pessoal já manja um pouco mais aí do English. Você vê a fotografia, vê que essa empresa tem Instagram, clica aqui, vamos ver qual é o Instagram que aparece. Opa, já tem um conteúdo legal, olha que interessante. E aí você vai fazendo essa coleção de conteúdos, de materiais, para você poder buscar e prospectar. E vai montando uma lista, uma planilha de Excel, com empresas que você vai entrar em contato, com empresas que você não entrou em contato, e por aí vai, para a gente conseguir avançar e conseguir ter um resultado. E aí você vai trabalhando. E quando você for entrar em contato com essas empresas, seja por rede social ou até mesmo WhatsApp, né? Porque como são empresas brasileiras, eles podem oferecer um atendimento via WhatsApp, você vai fazer exatamente isso aqui. Você vai mandar um script de mensagem no ChatGPT para você conseguir criar uma conexão com essas pessoas de uma maneira que você não seja mal visto no primeiro momento. É uma mensagem que você vai mandar para essas pessoas e aí você mandando para essas pessoas, você vai conseguir ter a atenção delas e talvez aí conseguir até vender o seu trabalho. E aí você coloca aqui, essa estrutura funciona da seguinte maneira: cria uma mensagem de alta persuasão para enviar nas redes sociais. O objetivo da mensagem é, vou escrever aqui o campo abaixo. E eu vou colocar um exemplo de um serviço de atendimento, né? Gerar interesse em contratar o meu serviço. Minha profissão ou serviço é atendente virtual, por exemplo, só um exemplo. Atendente virtual. O público-alvo, salão de beleza brasileiro que está em New Jersey. Vou colocar aqui EUA, né? Só para não ter... Vai que tem outro New Jersey aí, do interior da Bahia. Tonalidade da mensagem. Vou colocar aqui amigável e profissional. Gostei. Vamos testar esse modelo de mensagem. Plataforma onde será enviada. Vamos colocar, por exemplo, Instagram. E aí você vai preenchendo. Se vocês quiserem, só pedir que eu mando para vocês também essa estrutura e tá tranquilo. Para você não ter que escrever tudo isso, né? Não ter que pausar o vídeo e tudo mais. Estou aqui fazendo com vocês o passo a passo para vocês ficarem acompanhando direitinho. Tipo de abordagem eu vou colocar sutil. E deseja incluir algum gatilho, prova social, urgência. Vamos colocar, por exemplo, gatilho, sim, tempo de experiência, certificado / diploma e fluência em inglês. Tempo de experiência, eu vou colocar aqui um exemplo de 3 anos de mercado. Então, depois de você ter feito esse script aqui, você manda para o ChatGPT e ele manda uma mensagem. Ah, Igor, não gostei dessa mensagem. Você pode pedir... O que é que eu sempre gosto de fazer com o chat, né? Eu gosto de pedir variações. Quero 3 variações de mensagens. Aí eu quero a primeira, objetiva, curta e sutil. A segunda é de maneira elaborada e extensa. E a terceira seria o meio termo. Então o chat vai mandar 3 opções. E dentro dessas 3 opções aqui, você vai buscar entender qual que faz mais sentido para você, qual que você consegue ter mais conexão, qual que você mais gostou também. É muito relativo às vezes, né? Às vezes a mensagem ela não combina com o seu estilo de comunicação e aí você vai adaptando, vai trabalhando e vai conseguindo ter esse resultado. Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comente aqui abaixo o que é que você achou. Um forte abraço e até a próxima.